Bom, então, oficialmente, boa noite a todos. Essa é a nossa segunda aula e é mais uma aula no sentido de finalização e revisão de alguns conceitos que vocês já viram e que a gente já trabalhou ao longo das semanas. Então, a primeira aula, que ela foi feita no dia 31/8, né, quase um mês atrás, a gente viu as 3 primeiras semanas do conteúdo. Agora, então, a ideia é a gente estar trabalhando nessa aula com a semana 4, 5, 6, né? E 5, 6 e 7. E aí, a 8ª semana, nós não teremos atividades. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter 7 exercícios, né, ao longo desses componentes, nas 7 primeiras semanas, tá? A última semana, ela vai ter só mais uma leitura e a gente vai trabalhar com a ideia mais voltada para as questões de participação na construção de orçamentos públicos, especificamente um conceito, que é o conceito de orçamento participativo, tá? Mas isso não cai na prova, então a última semana do componente não cai na prova, o que cai é só até a semana 7, tá? Nós estamos na semana 6, então é até a próxima semana. Eu tentei sempre fazer exercícios objetivos, né? A participação dos alunos na disciplina, ela tá bem positiva, assim, pelo relatório que eu pedi para as tutoras, né, para a Gisele e para a Cris. Então, a gente está bem feliz, assim, com o desempenho de vocês. A ideia dos exercícios é que vocês possam fazer mais de uma vez, para que vocês tenham a possibilidade de aprender no sentido de revisar os conceitos, caso vocês não tenham acertado, tá? Então, é bem no intuito de estudar mesmo, de fixação de conceitos. Então, hoje, a gente vai trabalhar, então, com as etapas do ciclo orçamentário, né, das fases, né, as fases do ciclo, e também vamos trabalhar com questões mais históricas, tá? Do orçamento, que é a unidade da semana que vem, que a gente vai estar estudando na semana que vem na apostila. Então, a estrutura da aula é basicamente a elaboração da lei orçamentária, a execução da lei orçamentária, controle e a última unidade lá da apostila, que é orçamento como um processo evolutivo. Eu incluí um assunto para falar sobre as funções do orçamento. Eu acho muito importante. Talvez vocês tenham trabalhado esse conteúdo, eu acredito que vocês tenham trabalhado esse conteúdo, que são as funções do orçamento, na disciplina de Finanças Públicas com a professora Tanise. Mas eu quis reforçar, porque eu acho que essa reflexão sobre para que serve o orçamento, em termos de qual que é a função dele na economia, ele é muito importante e como ele serve como um instrumento de política pública mesmo, né? De saber o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Eu gosto muito, assim, e estimulo muito vocês a estudar políticas públicas por meio do seu financiamento e do seu orçamento, tá? Recentemente, eu e mais 2 colegas tivemos um artigo publicado na RAP, né, que é a Revista de Administração Pública, e a gente analisou o repasse orçamentário para as universidades, ou seja, a capacidade orçamentária que as universidades têm, né, de responder por meio de práticas às ações de Covid. Então, o que isso quis dizer? A gente quis olhar como que a universidade direcionou os seus projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, como que ela direcionou e se havia alguma relação entre aquela universidade que mais recebe recurso orçamentário é aquela universidade que tem maior capacidade de propor projetos e propor soluções para problemas complexos, como os problemas gerados pela Covid. Tá? Então, assim, se vocês puderem e quiserem, né, participar de projetos de pesquisa que trabalhem com essas análises de repasses de recurso, análise de execução orçamentária e principalmente análise de financiamento de políticas públicas, né, entre em contato que a gente pode estar fazendo um trabalho dentro dessa área.
Então, vamos para o primeiro tópico, que é a elaboração, né? Aqui temos o ciclo, né? Essa figura eu já apresentei para vocês. O processo é o ciclo orçamentário nas suas 4 fases. A primeira fase, então, é a elaboração da proposta orçamentária. Essa elaboração, ela fica sob a responsabilidade do Poder Executivo. Depois a gente vai falar mais sobre ela. A discussão, aprovação, votação, aprovação da lei fica sob responsabilidade do Poder Legislativo. Depois a execução, né, e controle e avaliação. Aí a gente vai ver os tipos de controle, que é o conteúdo dessa semana, né, que a gente está vendo nos exercícios dessa semana. Então, aqui, pessoal, é importante esses prazos, né? Por que eles são importantes? Eles são importantes porque o ciclo orçamentário das 3 leis, né, do PPA, da LDO e da LOA, eles são interrelacionados. Então, eu não posso, se a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela depende da aprovação anterior da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para eu elaborar a LOA, eu preciso da LDO, então isso quer dizer que ela tem que ser aprovada antes, né? Porque ela dá as diretrizes justamente para a elaboração do orçamento anual. Então, tanto o executivo quanto o legislativo, eles precisam seguir prazos, né, para essas elaborações. Então, o executivo, no caso da LOA, é até 31 de agosto, e é justamente por isso, tá, que a LDO é enviada até 15 de abril, para que tenha tempo hábil de aprovação até o dia 17 de julho, para que eu possa elaborar a LOA, ou findar o processo de elaboração da LOA, e aí sim aprovar até 22 de dezembro, para começar a executar a Lei Orçamentária Anual a partir do dia 1º de janeiro, tá? Esse ano, especificamente, né, por conta, enfim, da aprovação do PPA, né, do novo governo, e por uma série de questões que atrasaram a execução da LOA esse ano, ela foi atrasada, né? Foi no final de fevereiro que foi aprovado a LOA desse ano. Né? Isso atrasa um pouco a execução orçamentária, tá? Então, esses prazos devem ser respeitados, mas a gente sabe que às vezes não é possível. Depois, então, pessoal, a fase de elaboração. Então, é importante dizer assim que a LOA, ela é um planejamento de curto prazo, tá? Então, por isso que ele se torna muito mais um instrumento de operacionalização das ações do governo. E a fase, ela é proposta, então, pelos poderes, né, tanto executivo e legislativo, as setoriais de elaboração do orçamento, então, coletam informações com os 3 poderes, mas quem tem a responsabilidade primordial, né, e tem um órgão específico para elaboração do orçamento é o Poder Executivo, tá? E que vai encaminhar a proposta até o dia 31 de agosto. E tem as setoriais de todos os poderes e vão coletar informações com todas as unidades orçamentárias, tá? E aí, a gente vai entrar no órgão responsável, né? Antes, quem era responsável, antes da atual, né, reestruturação do governo, o órgão responsável era o MPOG, o Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? Hoje, esse superministério, né, que, digamos, esse governo estruturou os seus ministérios em, digamos, ministérios maiores. Hoje, até de tarde, eu estava olhando a estrutura do Ministério da Economia. E existe dentro do Ministério da Economia uma Secretaria de Fazenda. E essa Secretaria de Fazenda é que se encontra o CIOF, né, que é o setor específico para a elaboração do orçamento, né? Então, o órgão
central, que é um dos elementos para a elaboração do orçamento, fica a cargo do Ministério da Economia. Mas dentro do Ministério da Economia existe uma Secretaria de Fazenda, e dentro dessa Secretaria de Fazenda existe um órgão específico que fica responsável pela elaboração, um setor específico, digamos assim, que fica responsável pela elaboração desse orçamento, tá? E depois a gente vai ter os órgãos setoriais, né? Que são unidades de planejamento e órgãos dos ministérios, AGU, presidência, vice-presidência, Casa Civil. Esses órgãos setoriais, eles vão ficar responsáveis por coletar as informações orçamentárias, tá? E aí, por fim, os órgãos específicos, que vão ser vinculados ou subordinados ao Ministério da Economia, que fazem estudos mais específicos, né? Como o IBGE, o Copom, o Banco Central, ou seja, estudos específicos para a elaboração desse orçamento, né, que fazem projeções, digamos assim, desde o crescimento da população, encolhimento da população, no caso do IBGE, e os demais órgãos, questões mais financeiras, taxa de juros e questões mais econômicas gerais, tá? Aqui tem uma figura para mostrar, né? Então, eu vou ter a secretaria, o CIOF, né? A Secretaria de Orçamento Federal, que é o órgão dentro do Ministério da Economia responsável por sistematizar todas essas informações. Mas é claro que esse setor ele não consegue fazer sozinho, né? Ele dá as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária, mas ele não elabora a proposta orçamentária sem fazer toda uma inter-relação com os demais órgãos, que vai ser quem vai executar esse orçamento. Depois, os órgãos setoriais, né, e as unidades orçamentárias. Os órgãos setoriais, depois a gente vai ver o detalhamento da sua função, mas basicamente no âmbito do governo federal são os ministérios, né? Então, o Ministério da Educação, por exemplo, que é o ministério na qual a Unipampa é uma unidade orçamentária, ele vai estar coletando as informações de todas as suas unidades orçamentárias para a elaboração depois do orçamento, né, do Ministério da Educação, né, e aí dentro do Ministério da Educação vai ter uma Secretaria de Educação Superior, né, que vai organizar todas as instituições que estão vinculadas, né. Então, a Unipampa, ela tem autonomia, mas ela está vinculada, então ela é uma unidade orçamentária. Aí, quando a gente pensa que a universidade é uma unidade orçamentária, nós temos também as unidades administrativas. No caso da Unipampa, nós temos 10 campos. Então, cada campi da universidade, ele vai ser demandado para fazer vai ser demandado pelo setor, né, pela Pró-Reitoria de Planejamento da universidade, vai ser demandado informações sobre o seu orçamento, né? Então, como que aquele campus vai pagar suas despesas de telefone, suas despesas, principalmente com contratos de terceiros, né? A gente tem toda a segurança, a limpeza, a faxina, tudo isso é terceirizado. Então, a Pró-Reitoria de Planejamento vai coletar essas informações dentro da unidade administrativa Campo Santana do Livramento. Nós temos um setor, né, que é o setor administrativo, e dentro do setor administrativo tem um administrador que fica responsável por sistematizar e fornecer dados para a Pró-Reitoria de Planejamento. Então, as unidades orçamentárias administrativas são os campos e mais as pró-reitorias, né? Então, cada pró-reitoria da universidade, né, pró-reitoria de extensão tem um orçamento, a pró-reitoria lá de pesquisa tem outro orçamento. Então, cada uma dessas unidades administrativas, elas vão fornecer informações para que a Unipampa forneça, né, organize o seu orçamento, que depois vai ser passado para o Ministério da Educação, que vai passar essa informação depois para a Secretaria de Orçamento Federal. Então, é um efeito cascata, né, no sentido de coleta de informações para a elaboração da proposta orçamentária. Então, aqui a Secretaria de Orçamento. Aqui tem, né, quais são as funções desse agente. Então,
eles vão coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei orçamentária por meio de, né, demandas para os órgãos setoriais, estabelecer as normas necessárias para a elaboração e a implementação do orçamento federal, vão acompanhar a execução, né, do orçamento, se aquela unidade está executando ou não o orçamento, realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo orçamentário. Isso é muito interessante, assim, quando a gente pensa nos órgãos do governo federal em si, né? Tem muita gente altamente especializada e que realiza uma série de estudos e os processos eles são melhorados de uma forma contínua, tanto que os manuais técnicos de orçamento, como vocês viram no componente, eu deixei ali para leitura o Manual Técnico do Orçamento de 2020. Esses documentos, eles são atualizados anualmente por meio desses estudos técnicos. No caso desse MTO, né, desse Manual Técnico de Orçamento, há questões bem específicas nesse caso para orientações em relação à execução orçamentária durante a pandemia. Então, em vários momentos lá do MTO, vocês vão ver normativas, enfim, específicas para esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, isso é importante. Porque agora assim, só para falar um pouco em orçamento, e se a gente for pensar orçamento aqui do curso, né, essa semana mesmo eu estou fazendo uma coleta de informações para ver como que a gente vai listar, né, o que a gente precisa comprar ainda esse ano, né, porque a gente tem aí um tempo, né, para fazer, tempo até o final do ano para executar. E aí eu estava vendo, assim, e conversando com a docente responsável, né, por esse setor, e ela estava me falando que a gente vai ter que remanejar todo o recurso que não foi gasto em diárias, né? Imagina assim, como não teve atividades presenciais, em nenhum momento nós, né, fomos aos polos ou fizemos atividades acadêmicas que levassem palestras até vocês, ou qualquer outro tipo de atividade, esse recurso que do ponto de vista orçamentário, né, ele estava destinado para as diárias, para ele poder ser executado esse ano, e com o fato da pandemia, ele vai ter que ser realocado para outra rubrica, tá? Então, só para vocês verem o quanto essas questões elas são dinâmicas e necessitam de um controle muito efetivo. Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento, né? Então, podem surgir eventuais dúvidas de como executar determinada conta, então tem esse dentro da Secretaria de Orçamento vai ter alguém né, tirando essas dúvidas. Exercer a supervisão na carreira de analista de planejamento e orçamento, né? Aqui, se vocês tiverem interesse, as carreiras públicas na área do governo federal, elas são muito interessantes, até né, claro que vai ter reforma administrativa, mas em termos de remuneração. Estabelecer classificações orçamentárias de receita e despesa, então é eles que ditam as regras, por isso que são eles que elaboram o Manual Técnico de Orçamento. Acompanhar e avaliar o andamento das despesas e suas fontes de financiamento. Né? A gente tem, por exemplo, esse ano uma queda na arrecadação em função da Covid, né? Não sei se vocês devem ter visto isso em direito tributário, enfim, o nosso principal imposto é justamente o imposto que mais arrecada no Brasil é o ICMS, então, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, então isso vai afetar fortemente né, as receitas, principalmente dos estados, e, enfim, então isso precisa ser, e aí por isso que eles estão acompanhando cada vez mais, né, impedindo as nomeações, né, a gente, só para exemplificar também para vocês, esse ano a gente não conseguiu nomear nenhum professor efetivo em Universidade Federal, praticamente quase que nenhuma, porque no início do ano, em função do atraso na aprovação da lei orçamentária anual, né, janeiro e fevereiro, não foi possível fazer nomeações, porque eles, até a aprovação do orçamento, não havia previsão, portanto não poderia ser
realizado. Depois da aprovação do orçamento, e aí eles liberaram a aprovação do orçamento em fevereiro, mas mesmo assim mantiveram a proibição da contratação. Tá? Então a gente não conseguiu contratar ninguém. Foi negociado recentemente com o retorno das aulas em ensino remoto. Foi negociado a nomeação de professores temporários, ou seja, professores substitutos. Então, não tenho certeza se a Unipampa conseguiu nomear, mas eu sei que a URGS nomeou professores substitutos. Então, para vocês verem quanto esses entraves, né? Recentemente também verifiquei uma nota na Andifes. A Andifes é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais. Eu falo muitos exemplos da área de universidade, porque é meu objeto de estudo, né? Eu estudo financiamento da universidade, estudo várias questões relacionadas às práticas de gestão dentro das universidades. Então, a Andifes está tentando negociar, porque há uma nota técnica, né? Proibindo nomeações, né? E a gente teve, em função da reforma da Previdência, um número muito elevado de aposentadorias, né? Professores que já estavam com idade para aposentar, em função da reforma, se aposentaram. Então, a gente está com um déficit muito grande. Na Lei Orçamentária Anual de 2020, a gente tem uma aprovação de 19 mil vagas de docentes nas universidades federais, mas que não tem autorização para nomeação, né? Claro que eles, em função da pandemia, eles lançaram outras notas, como, por exemplo, a suspensão temporária dos prazos dos concursos públicos, né? Foi uma portaria lançada em março desse ano, né? Que suspendeu os prazos dos concursos enquanto durar a pandemia, e que, então, né, um concurso que varia por 2 anos, ele vai ficar congelado para daqui a talvez, né, mais 2 anos, né? Então ele vai ter seu prazo dilatado em função da pandemia e das questões de restrição orçamentária, né? Porque a pessoa foi aprovada no concurso, tem o direito da nomeação e precisa, né, ter mais tempo para que tenha executado esse direito e que esse concurso não passe do tempo, né? Nesse caso. Então, acompanhar e avaliar, eu já falei, né? Acompanhar, avaliar e realizar estudos sobre políticas públicas e estrutura de gastos. Então, tem muito dado, né, nessa secretaria, né? Se vocês quiserem fazer algum estudo que vai trabalhar com essa estrutura de gasto, e acompanhar e propor, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e disciplinadoras relativas a políticas públicas em suas diferentes modalidades, tá? Isso é bem importante, essas normas reguladoras que eu estava falando para vocês, né? Então, quando eles estabelecem algumas notas técnicas, isso engessa, por mais que, no caso das universidades, né, são fundações ou autarquias, eles não têm total autonomia, tá? Porque as notas técnicas acabam fazendo algumas proibições em termos de execução orçamentária mesmo, tá? Que é o caso das nomeações que eu citei. Os órgãos setoriais, então, né? O órgão setorial vai articular no âmbito da sua estrutura, ou seja, se é um ministério, né, da saúde, ele vai estruturar dentro dos seus, né, do seu escopo orçamentário e vai organizar o orçamento a partir, né, das demandas específicas desse órgão setorial, e aí ele vai também emitir diretrizes específicas. Então, por exemplo, se vocês entrarem na Empresa Brasileira de Hospitais, né, que junta todos os hospitais públicos federais vinculados às universidades, hoje ela é uma empresa pública, né? Então, ela está vinculada ao Ministério da Saúde, né? Ou ao Ministério da Educação, agora me pegou. Estou na dúvida. Educação, né? Mas ele recebe recursos do Ministério da Saúde também, tá? Obrigada, Fabrício. Isso, Empresa Brasileira de Serviços. Eu não me lembro o que é o N nem o R. Se tu puder me ajudar. Hospitalares deve ser. O final, tá?
Mas esse é um projeto que surgiu dentro da URGS, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o primeiro hospital e o que serviu de modelo, porque ele conseguia atender SUS e ia conseguir atender convênio. Então, por isso que ele conseguia arrecadar mais recursos. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Só não entendi o R, mas está tudo certo. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Acho que é para ficar mais, digamos assim, fácil de falar, mas essa sigla não é fácil de falar, tá? Tô brincando. Então, estabelecimento das diretrizes setoriais para elaboração e alterações orçamentárias, definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados, avaliação e adequação da estrutura programática e o mapeamento de alterações necessárias, coordenação no processo de atualização e aperfeiçoamento de informações constantes, né? E fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias, né? E dos limites de movimentação e empenho e de pagamentos de suas respectivas unidades orçamentárias. Aqui, pessoal, apesar de ter uma certa liberdade, né? Isso é um pouco assim, eles vão organizar o processo de coleta da informação, mas as normativas em si vão estar com a secretaria, né, que está vinculada ao Ministério da Economia, tá? Então, é mais assim no ponto de vista de organizar prazos, coletar informações, coordenar todo o processo da elaboração do orçamento, tá? E aí, por fim, a unidade orçamentária, né? A unidade orçamentária, então, né, no caso do Ministério da Educação, são as universidades e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e, enfim, aí vai ter os fundos, vai ter outras unidades orçamentárias, né, específicas, tá? A própria administração central do órgão é uma unidade orçamentária, né, porque o Ministério, ele vai ter seus funcionários, ele vai ter, ele precisa de dinheiro para executar. Geralmente, quando a gente olha, o portal da transparência, ele aparece como uma parte mais de gestão administrativa, né? Então, quanto por cento do orçamento daquele órgão vai para as atividades de gestão, né? E é muito interessante, assim, recentemente eu fiz esse estudo da Covid e eu estava atualizando os dados que eu coletei na tese de doutorado e o Ministério lá da Ciência e Tecnologia, por exemplo, gastava mais de 30% do seu orçamento só com a gestão do próprio órgão, né? Então, se vocês forem pensar que o gasto com ciência e tecnologia no Brasil ele é muito pequeno, né? Em educação já é, tá? Tanto que tem toda uma discussão sobre a necessidade dos 10% de investimento em educação, né? Que essa é uma meta e tá longe disso, tá? Em termos orçamentários. Apesar de todo o investimento nos últimos anos. E aí tem uma discussão, recentemente eu também andei lendo alguns trabalhos sobre a PEC do teto dos gastos, né? Tanto que essas notas técnicas que proíbem a nomeação, elas estão relacionadas, né, à PEC do teto dos gastos. Porque como o aumento dos gastos, ele só pode ser, em relação ao ano anterior, né, só pode ser feito no limite da inflação, isso faz com que a universidade não possa, né, fazer as contratações. Então, a PEC dos gastos, aí os autores não tem muitos estudos técnicos, não. Eu até conversei com um professor da área de economia, que é meu colega, professor André, e ele estava falando assim, olha, tem poucos estudos acadêmicos ainda, né, sobre os efeitos, né, até porque é muito recente e tal, da PEC do teto dos gastos. Mas os críticos a essa PEC, eles dizem que, basicamente, né, você sabe que existem as receitas de saúde e educação, eles têm os mínimos constitucionais, ou seja, cada ente da federação tem um percentual para aplicar nessas pautas, né? E aí, a PEC do teto dos gastos, para os autores críticos, ela é um instrumento de desvinculação. Então, mesmo que a Constituição Federal obrigue uma aplicação mínima nessas áreas importantes, né, como saúde e educação, a PEC do teto dos gastos, na prática, ela acaba desvinculando isso,
porque ao impedir, mesmo que haja, né, aumento da receita, ao impedir que haja um aumento dos gastos, né, eu tenho uma limitação e na prática eu vou deixar de investir o mínimo obrigatório, né? Então, isso pode ser muito ruim, né? Imagina uma emenda constitucional que tem um prazo de 20 anos, né? Isso do ponto de vista, que nem eu falo, né? Toda política pública, ela tem uma externalidade. Então, essa questão da PEC do teto dos gastos para os gastos de políticas sociais, ele é muito determinante, assim, né? Enfim, aí a unidade orçamentária, ela vai ser a unidade que vai coordenar, né, e formalizar, vai estruturar o orçamento daquela unidade específica, né? No caso de uma fundação, uma universidade, uma autarquia, enfim, ele vai coordenar isso. Geralmente tem um órgão dentro dela, um departamento, um setor, que é responsável especificamente por planejamento. Como eu falei no início da aula, a Unipampa tem uma pró-reitoria específica para isso, que é a PROPLAN, né, a Pró-Reitoria de Planejamento. Tá? Então, vai formalizar essas propostas e vai solicitar as unidades administrativas, e aí cada órgão vai ter sua estrutura organizacional, que vai demandar, né, uma coleta de informação específica. No projeto, aquele que eu comentei para vocês na outra aula, que a gente fez com a Prefeitura de Santana do Livramento, que foi um curso de capacitação em construção de indicadores de orçamento e construção de indicadores, o que a gente identificou, né? Na verdade, o que a responsável pelo setor de planejamento na Prefeitura de Santana do Livramento nos solicitou? Ela solicitou que nós fizéssemos essa capacitação com o responsável nas unidades, né? Ou seja, nas secretarias. Então, a gente selecionou eles, né, no caso a prefeitura, indicou um servidor ou 2 servidores de cada uma das secretarias para que eles tivessem a capacitação sobre orçamento e construção de indicadores, para que na próxima elaboração do PPA, eles conseguissem fazer a elaboração, né, por meio de indicadores que fossem mais reais, para que ele pudesse haver um controle efetivo da execução do PPA, que era uma coisa que não acontecia, porque como as pessoas dentro das unidades administrativas não tinham o conhecimento sobre indicadores e sobre orçamento, faziam as coisas de qualquer forma. Então, essa capacitação é muito necessária. E aí, o setor, né, geralmente promove algum tipo de capacitação. Essa foi específica que a Prefeitura de Santana do Livramento demandou para a universidade para que a gente fizesse, para que eles conseguissem melhorar a qualidade da sua elaboração orçamentária. Depois, então, aprovação, né? A aprovação, ela é a segunda fase. Então, primeiro a elaboração. Então, elaboração tem aqueles atores envolvidos e aqueles prazos, né, já apresentados, e aí a gente vai para a parte de aprovação da proposta. A aprovação da proposta, ela se dá no âmbito do legislativo, então se discute emendas, enfim, se fazem acordos, né, ao orçamento, e aí depois esse orçamento, essa peça orçamentária, a LOA é enviada para o executivo para sanção do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito, tá? Aqui é só um exemplo que eu já tinha apresentado na outra aula sobre aprovação do orçamento. E aí a fase da execução, né? Então, a fase da execução, segundo a LRF, né? Termina 30 dias após a LRF, no seu artigo 8º, determina até 30 dias após a publicação do orçamento que o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso, né? Isso acontece muito, pessoal, de segurar a execução. Apesar da existência desse orçamento, isso aconteceu muito ano passado, tá? Nas universidades. O governo federal, a gente tinha orçamento aprovado, né, ao longo de todo o ano, só que se segurou a fase da liberação do orçamento mais para perto do final do ano. E vocês sabem que a gente tem um limite para empenhar esses
para conseguir executar naquele ano, né? Então, o que acontece? O Ministério da Economia demorou para liberar o dinheiro, e quando ele chega muito próximo ao limite do final do ano, as universidades têm, as unidades, né, têm muita dificuldade de executar, os órgãos setoriais têm muita dificuldade de executar. E eu acho que isso é uma grande estratégia política mesmo, sabe? Para que a gente não consiga executar muitas vezes o recurso, porque ele chega muito próximo ao prazo final. E isso faz com que a gente acaba não conseguindo executar e aí o dinheiro volta, né? Então, a gente diminui para o próximo ano. Então, pode ser uma estratégia também. Mas eles têm 30 dias para implementar esse orçamento, tá? E aí, a execução orçamentária vai coincidir, né? Ela vai ser igual ao período do ano civil, que é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Às vezes isso é limitado se o orçamento não é aprovado, tá? Dentro do prazo que deveria ser. Aqui tem as fases da execução, né? Tem as fases pré-empenho, né? Que essa programação orçamentária e financeira é a fixação da despesa né, a elaboração do orçamento. Depois, a programação orçamentária, é necessário sempre ter um processo de licitação e contratação, né? Que nem no caso das compras que a gente vai fazer no final do ano. Eu posso, como a gente está muito próximo já do final do ano, eu posso propor o curso pode achar uma série de necessidades que ele precisa adquirir. Só que para que eu conseguir empenhar, liquidar e pagar nesse ano ainda, né, hoje já, final do mês de setembro, eu preciso ver quais são as atas válidas, né, dentro dos contratos que a universidade tem, porque eu não posso propor compras que a universidade não consiga executar ainda esse ano. Então, esse é um dos grandes problemas também da execução orçamentária. Muitas vezes o recurso ele é liberado muito próximo e isso faz com que dificulte o processo da execução, tá? Depois a gente vai falar das frases típicas da execução, tá? Que é o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho, então, é a primeira fase e ele se deve à reserva de parte da dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento a fornecedores contratados. Então, assim, eu acho que muitas das questões que eu escolhi, né, tinha essa afirmação, se podia ou não executar uma despesa sem empenho. E não, pessoal, não pode executar nenhuma despesa sem antes ter realizado o empenho, essa separação, tá, para o pagamento dos fornecedores. E aí eles podem ser de 3 tipos, os empenhos. Pode ser ordinário, global e por estimativa. O ordinário, ele se dá numa única vez e a administração pública sabe o valor exato, né? Um exemplo de uma compra de uma máquina, de uma impressora, de um computador, enfim, né? De uma coisa que sabe o que vai fazer. O empenho global, que o valor é conhecido, né? Mas o pagamento, ele pode ser parcelado. Então, essa é a diferença entre o ordinário e o global. No ordinário, um único pagamento, e no global, eu tenho também conhecimento, assim como eu tenho no ordinário, mas o pagamento pode ser parcelado. E o por estimativa, eu não conheço o valor previamente da despesa, né? E aí, se o valor empenhado ele for insuficiente, ele pode ser complementado, e se for excedente, o saldo pode ser anulado e revertido para o crédito de origem. Eu até coloquei uma das questões, acho que era de verdadeiro ou falso, que dizia que se houvesse excedente, né, todo o empenho era anulado. Não, não é todo o empenho que é anulado, é só o seu saldo. Então, isso era bem uma questão bem específica, assim, sabe? Que às vezes acaba sendo um pega-ratão em concurso e tal. Não, é só o saldo. E ele pode ser complementado se essa estimativa ela não foi correta, tá? A segunda fase, então, é a liquidação. Eu acho que a liquidação era que tinha mais número de perguntas, né?
Então, ele é o reconhecimento de que os bens e serviços adquiridos, eles foram entregues, né, conforme previu o contrato, e que, portanto, o contratado é o credor da administração pública e tem o direito de pagamento correspondente. Então, a mercadoria foi entregue, né, o fornecedor é esse mesmo? Então, são essas as perguntas que o setor, né, responsável tem que responder. Geralmente, quando é serviços, assim, no caso, fornecimento de serviços, como limpeza, segurança, existe dentro da organização um responsável pelo contrato, que é o fiscal do contrato. E aí, mensalmente, esse fiscal do contrato encaminha para a pró-reitoria, né, o aval de que o serviço, né, o serviço de limpeza foi prestado, o serviço de segurança foi prestado, para que o repasse mensal para aquela organização seja realizado, para aquela empresa fornecedora, né. Nas universidades, um caso muito comum é a universidade pagar os terceirizados, né, ou seja, pagar a empresa que fornece o serviço de limpeza, o serviço de segurança, e essa empresa específica não repassar para os trabalhadores, né? Então, acontece muito isso, assim, em várias universidades, né, nessas prestações de serviço. Esse é um dos motivos pela qual eu sou bem crítica, assim, a esses processos de terceirização, né? E para liquidar a despesa, o gestor deve verificar se o contrato atendeu às condições do né, se o contratado atendeu às condições do contrato e apurar quem é o credor e qual montante a ser realizado, né, montante do pagamento. Até para confirmar, por exemplo, se o empenho foi feito por estimativa, qual é o valor real a ser pago, né? Se no momento que eu faço empenho eu não tenho conhecimento, né? De repente, sei lá, aquele serviço, vamos pensar num serviço de coleta de lixo, né? Em que o pagamento ele é feito por estimativa, o empenho é feito por estimativa, ou seja, por média, né, de quilos que aquela empresa vai lá na prefeitura e recolhe mensalmente, né? Então, 10 toneladas de lixo, né? Então, pode ser uma estimativa empenhada. Aí eu vou verificar, né, qual foi de fato as toneladas de lixo que foram geradas pela cidade para fazer o empenho. Tem um estudo bem interessante, eu tenho alguns colegas que são bem críticos, assim, aos serviços de contratação de limpeza pública, né? Porque lá em Livramento tem um projeto de uma incubadora social que que criou dentro da cidade o serviço de coleta de lixo seletivo. E aí, nos estudos desse professor que coordena esse projeto de extensão, mostrou, né, ele fez um estudo de 5 anos na prefeitura para ver qual que era o valor do contrato, né, é muito interessante o estudo dele, o valor do contrato e o número de toneladas. Então, assim, o que mostrou com esse estudo dele? Que houve um aumento excessivo mesmo, tá? No valor em que a prefeitura repassa para coleta de lixo e em contrapartida o aumento do volume. Então, não houve um aumento de volume muito menor do que a proporção do aumento do contrato. Então, isso mostra que há um desequilíbrio nessa relação, né, entre o contratado pela prefeitura e o valor, né, que seria mais justo. Aí ele faz todo um estudo lá econômico para mostrar que o município está perdendo em fazer esse tipo de contrato, esse tipo de coleta, né? Claro que tem toda uma legislação de resíduos sólidos, enfim, que demanda, né, um estudo e que, no caso do município, ele não tem um aterro, né? Ele manda para outra cidade. Então, é uma questão bem interessante, assim. Então, essa análise dos contratos desses serviços que são terceirizados também dá um excelente tema de trabalho de conclusão de curso. Então, vocês podem começar a pensar, assim, eu estou dando a disciplina de projetos de TC para
a graduação presencial, e é bem legal, assim, pensar o quanto tem tema emergente na área de pública, assim, e estudos orçamentários, eles tendem a trazer muita informação e muito dado, né? E com a lei da transparência, vocês têm acesso a esses dados e a esses bancos de dados. Enfim, imagina que interessante fazer um estudo analisando todos os contratos e os valores de contrato das prefeituras do Rio Grande do Sul em relação à coleta de lixo. Nossa, é um estudo interessantíssimo, né? Para a gente analisar e fazer reflexões mesmo sobre como que os serviços públicos estão sendo prestados. Porque, assim, existe uma diferença muito grande, pessoal, entre aquilo que a mídia fala, né, da área pública, e que sempre o privado, ele é mais eficiente, né? E quando a gente vê, assim, esses contratos e vê que, às vezes, há abuso do poder econômico nesses contratos, principalmente quando há uma contratação com o Estado, esses estudos de dados secundários, eles podem trazer essas revelações e eu sempre acho, assim, que a gente, com esses estudos acadêmicos, pode, no futuro, mudar as políticas públicas, assim. Então, eu acredito muito da associação entre o conhecimento científico, né, o conhecimento acadêmico e a política pública, né. Eu acho que uma política pública mais isenta, ela passa por vocês, assim, por estudos acadêmicos que vão olhar para esses dados e vão olhar para esses dados com uma visão mais crítica. É bem interessante também, assim, às vezes eu até comentei com os alunos da graduação presencial, que às vezes eu tenho vontade de pular na frente da TV, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas agora, né, como a gente está vendo uma defesa, né, muito clara na mídia pela reforma administrativa. Eu não sei se vocês têm opinião ainda formada sobre isso. Eu vou confessar para vocês que eu não me aprofundei, né? Não está dando tempo. Mas eu estou estimulando um aluno meu da graduação presencial a fazer o TCC dele nessa área, da gente estudar os discursos que giram em torno da reforma administrativa, até como uma oportunidade de eu estudar ela, né? E no jornal que eu estava vendo, o que aconteceu? Eles usaram, talvez eu tenha contado na última aula, mas é que eu fiquei tão indignada que eu vou contar de novo. Eles usaram uma classificação de receita, de despesa, para comparar com outra classificação em despesa, sabe assim, eles pegaram uma natureza e compararam com outra coisa completamente diferente. Do tipo assim, eles compararam o gasto com servidores públicos federais com gasto de saúde e educação. Tipo, é um absurdo, né? Então, eles vão manipulando a informação do orçamento e vocês têm que ter a capacidade de olhar para essas informações com esse olhar crítico e dizer, não, peraí, eles estão comparando coisas que não são comparáveis, sabe? Então, é bem importante fazer esse entendimento. E aqui é bem, assim, a fase da liquidação, do ponto de vista operacional, ela é uma forma de comprovar se esse serviço foi executado ou não. Mas, né, a análise dessa execução em termos de pesquisa geram bons estudos. E depois, por fim, o pagamento. O pagamento é, de fato, o pagamento do fornecedor. Aí, aqui, sim, ele recebe o dinheiro, tá? Então, a emissão é uma ordem de pagamento a favor de um credor, que pode ser em cheque, ordem bancária ou outro meio de pagamento. E aí, se ao final do exercício a despesa é empenhada, mas não paga, a respectiva dotação orçamentária é inscrita em restos a pagar. Eu acho que isso tinha também uma questão específica do exercício sobre essa questão, tá? Facultando ao gestor continuar realizando a despesa no exercício seguinte. E aí, depois, a fase de controle. Então, a gente vai chegar na parte do componente dessa semana. A gente vai falar sobre os controles. Na apostila, ele apresenta 3 formas de controle. O controle interno, o controle externo e o controle social. Eu até coloquei aqui o controle social, tal qual está na apostila, mas, na verdade,
a Constituição Federal, no artigo 70, estabelece basicamente 2 tipos de controle, tá? O controle interno e o controle externo, tá? O controle interno é um órgão dentro do município, né? Que é responsável por organizar e emitir pareceres e, enfim, é um órgão de controle no município e também tem, né, dentro do Estado e dentro da União, né? Aí o controle interno, então, vai ser esse órgão e o controle externo vai ser exercido pelo Legislativo. E o Legislativo vai contar com o auxílio do Tribunal de Contas para realizar essa fiscalização, tá? É bem interessante, a gente tem um contato muito grande no curso presencial com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? Acho que o professor Sandro Berg, que é o diretor da escola do tribunal, ele fez a nossa aula inaugural aqui do curso lá em 2018. Ele é uma pessoa muito próxima a nós, assim. E, né, qualquer convite que a gente faça, ele está disposto a estar próximo. E aí, em alguns cursos que ele deu na Unipampa, eles mostraram o perfil dos servidores das prefeituras que fazem parte do órgão de controle interno. Geralmente, esses cargos são reservados para contadores, mas eles fizeram um estudo e mostraram que tinha gente de todas as áreas nesses órgãos, assim. Claro que, assim, menos, né, pessoal, eu tô exagerando, tá? Mas havia, né, muitos servidores que eram da área da educação, que eram de outras áreas e não da área de gestão. O órgão de controle interno da Prefeitura de Santana do Livramento também é bem estruturado e tem um pessoal da área de contabilidade bem técnico. A gente também tem uma proximidade muito grande com eles e eles desenvolvem um trabalho bem interessante. E, na verdade, o Tribunal de Contas acaba fazendo as suas coletas, enfim, muito com base nas informações que são coletadas por esses órgãos de controle interno. Então, esses órgãos de controle interno, eles têm essa função, né, de fornecer informação, porque vocês imaginam que os tribunais de conta, eles não têm servidores e pernas para fazer múltiplas auditorias, né? Eles fazem, às vezes, algumas auditorias operacionais, que é bem interessante, a gente até já analisou algumas no curso, que fizeram na nossa região, né, fizeram lá em Livramento com alguns setores específicos. Então, eles escolhem, por exemplo, eu vou fazer uma auditoria operacional na Secretaria de Educação. Aí eles fizeram, aí viram, né, qual era o planejamento da secretaria, e aí vão nas escolas, aí eles veem bem assim, como é que de fato está sendo executado. Aí os auditores do Tribunal de Contas, eles passam assim 1 semana, 2 semanas em Livramento. Tem uma regional do Tribunal de Contas lá, mas aí quando eles vão fazer essas auditorias operacionais, eles precisam contar com um número muito maior de servidores, então eles precisam deslocar uma equipe de outras regionais para ir para Livramento, para ficar, né, dias. Aí vocês imaginam, né, que isso, de certa forma, esse tipo de trabalho que os tribunais de contas fazem, ele é muito por amostragem mesmo, né? Eles conseguem fazer em alguns municípios. Mas se vocês quiserem, também é um outro dado interessante de pesquisa, vocês podem entrar no site dos tribunais de contas e dar uma olhada nas auditorias operacionais que eles fazem, né, nas de múltiplas áreas, e vocês podem encontrar informações bem interessantes que também dá temas de pesquisas muito interessantes, né? Hoje eu estou dando várias ideias, né, de temas de pesquisa. E o controle social, aí é uma outra categoria, né? O controle social ele é exercido pelos cidadãos de forma mais específica e por segmentos da sociedade, da comunidade, entidades das mídias e conselhos de gestão. Aqui, pessoal, a Constituição estabelece a existência dos conselhos municipais, que seriam órgãos colegiados e setoriais. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde ele é responsável pela aprovação, né, das contas lá da prefeitura no ponto de vista análise e tal, se está sendo bem executada a política.
Mas, assim, o que a gente já notou, né? Eu já participei do Conselho Municipal de Saúde de Santana do Livramento, já fui suplente no Conselho Municipal de Desenvolvimento também. O que eu noto, assim, que os órgãos, né, eles acabam, as pessoas que participam acabam muitas vezes não tendo conhecimento, né? E essas informações, principalmente quando a gente fala em orçamento, elas precisam ser bem entendidas, trabalhadas, porque os termos são muito técnicos. E aí faz com que muitas vezes o controle não possa ser efetivo. Então, tanto que o controle oficial mesmo é feito por esses órgãos técnicos, como está previsto no artigo 70 da Constituição, tá? Controle interno, controle externo. Essa é uma outra forma, mas ela é muito questionada, assim, sobre a sua efetividade e realmente, assim, ela é muito importante, mas agora, se esse tipo de controle ele é efetivo, aí eu já tenho as minhas dúvidas, tá? E aí aqui a questão dos relatórios, né, que é preciso emitir para ver se a gente o orçamento ele está atingindo ou não o resultado das metas que são desenvolvidas. Então, se vocês entrarem aqui é o órgão de planejamento, hoje está vinculado ao Ministério da Economia, aí vocês vão ver os relatórios sobre orçamento que vocês podem pesquisar também. Tá? E aqui, pessoal, eu vou entrar naquela outra, aí acabamos o ciclo, as 4 fases, né? Elaboração, aprovação, discussão, execução e controle e avaliação do orçamento. E agora a gente vai entrar nas funções econômicas do Estado, que vocês viram lá com o Scrutanis, provavelmente, e que o Giacomoni, que é aquele autor que eu indiquei, né, que tem na biblioteca da Unipampa, ele chama não só como funções do Estado, mas principalmente como funções do orçamento, que são as 3 tipos, a função alocativa, a distributiva e a estabilizadora. Quem que foi o autor que criou, né, que sistematizou essas funções? Foi Richard Musgrave, tá? É o autor que sistematiza, e ele vai dizer, então, que as funções são essas, né? E aí a ideia alocativa, o que o orçamento faz? Ele aloca recursos, então no momento em que ele distribui aonde que as contas públicas, aonde que o recurso por meio da arrecadação compulsória do Estado, né? O Estado recolhe da sociedade, onde é que ele vai alocar esses recursos. Então, essa é a função alocativa. A função distributiva, né, promover ajustamentos na distribuição de renda, e a estabilizadora, que é a função mais recente, que é manter a estabilidade econômica, tá? Então, atividade alocativa. Aqui, pessoal, atividade estatal da alocação de recursos justifica-se naqueles casos que não houve necessária eficácia por parte dos mecanismos da ação privada. Tem aquela ideia da mão invisível do mercado, que não precisa da atuação do Estado. Mas, né, a gente tem um economista que foi muito importante, né, com as políticas, o defensor das políticas sociais, ou seja, da intervenção do Estado na economia, que é o Keynes, né, John Keynes, e ele vai dizer justamente isso, assim, que existem algumas áreas em que o mercado ele não vai ser, como é que eu vou dizer para vocês, ele não vai ser perfeito, eu vou precisar da mão do Estado para isso, tá? E aí a gente vai pensar em investimentos em infraestrutura. Quando a gente olha, por exemplo, né, para questões, vamos pensar num assunto que é bem importante assim, para a nossa região. Se vocês forem na Procergs e ver o mapa do Rio Grande do Sul, vocês vão ver que tem muitas linhas de transmissão de internet de energia concentrados na região metropolitana, na região norte, na região centro, e aqui na fronteira oeste vocês vão ver que há um vazio, né? Então, há uma dependência do investimento público para que alguns serviços que, em algumas regiões, por exemplo, em que não há uma população muito grande, que esses serviços cheguem. Então, do ponto de vista econômico, se eu não tiver um número elevado de clientes e eu for uma empresa privada, eu não vou querer investir lá. Então, eu preciso
né, desse investimento pesado do Estado. Mesma coisa a questão de transportes, né, construção de rodovias e tal. Tem um estudo muito legal, eu até comentei na aula da graduação também presencial, que faz uma análise na América Latina sobre os PPAs, desculpa, as PPPs. E mostra, né, fazendo uma análise dos documentos e uma análise histórica na América Latina, que há um investimento muito grande do Estado e os lucros ficam com a parte privada. Então, é bem interessante, assim, esses estudos sobre essa alocação de recurso do orçamento para alguns serviços, tipo a construção de uma estrada, e depois tu vai lá e cria um pedágio, né? Então, é bem interessante. Eu até estou bem curiosa, porque eu não sei se vocês viram, tem um projeto, eu vi na TV essa semana, um projeto de duplicação daquela pessoal que é de Cruz Alta, da rodovia que liga Santa Maria a Porto Alegre, Santa Maria Tabacanoas, né? Eles querem duplicar. É uma estrada, eu sou de Santa Maria, né? Então, é uma estrada que eu costumo frequentar. E essa estrada é uma estrada que é uma reivindicação ali da região há muitos anos. E agora eles estão com um projeto de criação de 3 novas praças de pedágios, tentando fazer com que haja a duplicação dessa rodovia. Então, assim, eles, pelo que eu entendi, essa duplicação vai ser paga pelas pessoas que vão usar o serviço, né? Mas eu acho que é interessante ver depois no contrato, no processo de licitação, se também não há um investimento por parte do Estado, né? E aí depois o pedágio fica para a iniciativa privada. Então, muitas vezes acontece isso nas PPPs. Provisão de bens públicos, então, assim, em que não há rivalidade. O que quer dizer isso? Não há rivalidade. Do tipo, se eu tenho um poste, eu vou usar a luz daquele poste. E vocês também vão usar a luz, né? Uma outra pessoa também vai usar a luz daquele poste. Então, aquele poste é um poste público. Logo, o consumo de um usuário daquele serviço não exclui de outro. É diferente, por exemplo, no caso da pandemia, de um leito de UTI, em que uma pessoa estando no leito, outra não pode entrar. Tipo isso. Nesse caso dos leitos de UTI, há rivalidade. No caso da iluminação pública, rua, segurança pública, não há rivalidade, tá? Previsão de bens mistos ou bens meritórios, tá? São alguns bens mistos ou meritórios, são justamente aqueles bens em que eles também podem ser oferecidos pela iniciativa privada. Exemplo, eu tenho universidade pública e tenho universidade privada. É o serviço de educação, os dois oferecem, tá? Mas no caso, assim, existe até uma teoria que fala sobre isso, que é a teoria do capital humano, que diz que quanto maior, é uma teoria econômica, tá? A teoria do capital humano, que diz que quanto maior um país investir em educação, maior o seu retorno. Então, cada ano investido em educação, maior é o PIB do país, né? Cada ano, média, investido, maior é o PIB do país. Então, é isso que são os bens mistos ou meritórios. Depois, pessoal, tem a função distributiva, tá? O orçamento é o principal instrumento de viabilização de políticas públicas de distribuição de renda, né? Então, no momento em que eu crio, claro que a gente sabe que estamos precisando de uma reforma tributária, o professor Jazan deve ter falado sobre isso, né? Com certeza deve ter falado. Porque acho que na primeira aula ele falou, eu assisti a primeira aula dele, que ele falou sobre a falta de tributação de dividendos, ele falou também sobre a questão de alguns bens de luxo, como iates, jatinhos, que não pagam imposto, né? Então, o imposto sobre transmissão de bens, que no Brasil tem uma alíquota muito baixa, né? Então, essa questão da função distributiva deveria ser assim: quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior é a proporção de imposto que ela paga, para que mais pessoas que não têm acesso ao recurso possam fazer uso desses, né, uma melhor distribuição de renda.
O imposto de renda progressiva é um imposto de distribuição de renda e, ao subsidiar alimentos, também é uma forma de distribuir renda, porque a população de baixa renda é que mais tem dificuldade, por exemplo, de ter acesso aos alimentos básicos. Então, todo subsídio à cesta básica, ele pode ser feito por meio dessa função. E a última, que é mais recente, que surgiu na década de 30, é a função estabilizadora, que aí ela pode ser de dois tipos, política fiscal e política monetária, tá? E aí a gente pode ver exemplos bem práticos do que está acontecendo, né? No caso da política fiscal, né? Numa situação regressiva, aí aqui tem duas formas de aplicação da política fiscal. Numa situação recessiva, que é o que a gente está vivendo, ou um alto nível de inflação e excesso de demanda. Então, como é que o Estado atua, né? Numa situação regressiva, de uma forma direta, pelo aumento dos gastos públicos em consumo e investimento. Então, se vocês forem pensar, a gente está vivendo uma pandemia na qual o Estado aumentou os gastos por meio do auxílio emergencial, né? Então, ele está aumentando os seus gastos para tentar melhorar a situação econômica do país. Isso todos os países fizeram, né? Todos os países fizeram com um aporte de recursos muito maior, inclusive, que o Brasil fez, tá? E indiretamente por uma redução da alíquota de impostos. Então, no momento em que eu reduzir impostos sobre um determinado produto, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram de uma época em que foi muito incentivado o consumo da linha branca. Então, o que fez? O orçamento federal deu alíquota zerada para esses produtos. Consumo de carro também, por um tempo houve uma baixa de impostos. Então, isso é uma forma que eu uso o orçamento para estimular a economia, mas eu deixo de arrecadar, entende? Então, por isso que é o orçamento que é o elemento, né, central nessa peça da política fiscal. Em alto nível de inflação, então, eu posso diminuir os gastos, ou seja, reduzir o valor empregado em obras e em compras públicas e aumentar a alíquota de impostos, que não é o que está acontecendo, né? Provavelmente em algum momento vai ter que acontecer isso. E a política monetária, aí eu vou atuar sobre os juros, que a gente também está vendo isso acontecer, né? Numa questão recessiva, que é a nossa época, a redução da taxa de juros, né? Nunca teve tão baixa a taxa de juros, para tentar aumentar a demanda agregada e de renda nacional, tá? E numa situação regressiva, eu tenho um aumento da taxa de juros, tá? Que aí é para dar uma freada nas questões de consumo, principalmente de financiamento, esses consumos que envolvem o financiamento de imóveis, de carro, tá? Então, é nesse sentido. Então, a função estabilizadora vai usar o orçamento público para atuar diretamente na economia, tá? E a gente está vendo exemplos bem concretos, bem palpáveis, que estão acontecendo agora durante a pandemia, e a gente pode olhar a TV e relacionar com esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá? E a semana que vem, a gente vai trabalhar com os elementos históricos do orçamento. Então, a gente viu as funções. É engraçado, né? Porque na forma com que a apostila foi construída, né? No PENAP, ela começa das questões mais técnicas e depois vai para as questões mais reflexivas. Então, por isso que a gente seguiu essa ordem, a ordem da apostila. Então, quando ela vai falar, ela basicamente apresenta como que o orçamento é e depois faz as reflexões de como que ele chegou até hoje, né? Não sei se está igual na apostila, né? Essa é a forma com que eu estudei, né? Estudo por meio da teoria, né? Principalmente por meio do Giacomoni. Então, pode ter algumas diferenças nos elementos que eles se destacam, tá? Então, o orçamento ele vai surgir tradicional, né? Como instrumento de controle, vai surgir em 1215 na Inglaterra, tá? E a principal função
do orçamento é disciplinar as despesas públicas e evitar os excessos, né, por meio dos governantes. Então, não tinha essa função de planejamento, de execução, era mais para evitar que os impostos subissem, né, e que houvesse um descontrole por parte dos gestores públicos que tinham o poder de tributar do Estado, tá? Então, ele vai surgir muito com essa função de controle, mas ele vai, assim, ser uma peça acabada só, né, em 1822. E também, num aspecto mais tradicional, histórico, ele tinha, nesse primeiro momento, uma função de controle. Já o orçamento moderno, que é esse que a gente adota hoje, ele vai surgir em 1936, né? E aí sim se tornar um instrumento de gestão, de administração. E como a gente viu lá, de política na função estabilizadora, né, que também é da década de 30, com essa função de controle da economia, tá? Então, um instrumento como uma ferramenta de gestão, tá? E a questão econômica também orçamentária e esse trabalho nas funções, ele vai ter a relevância muito grande com a doutrina keynesiana, que é essa que eu falei para vocês, que vai considerar a importância do papel do Estado em alocar recursos, em distribuir recursos e em estabilizar a economia, tá? E que num período de recessão, por quê? Quando que o Keynes desenvolve a sua teoria? Com a grande queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, ali, naquele momento, pessoal, é que se entende da importância do Estado em períodos de crise, de recesso, né, na economia. E é muito engraçado, porque quando a gente estuda algumas políticas comparadas de orçamento, peguem ali crises econômicas mundiais e verifiquem, é muito interessante. Qual que é, eu gosto muito de olhar para os Estados Unidos, né, porque o Brasil, ele tem muito essa síndrome de país de terceiro mundo e de país vira-lata, né. Mas aqui a gente defende muito essa ideia de que o serviço privado é melhor, que o Estado não funciona e que o Estado não tem que intervir na economia, né? Então a gente tem essa ideia de senso comum, né? Que tudo que vem do Estado é ruim e que tudo que vem do privado é muito bom. E quando vocês olham para todos os períodos de crise nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, países que se dizem mais liberais, o que a gente vê? Um forte implemento orçamentário do governo americano e do governo inglês com política de apoio, de incentivo à economia. Desde o investimento em obras públicas, desde a questão dos subsídios, né? Na pandemia agora mostrou a atuação do Estado, né? Claro que tem algumas diferenças, por exemplo, a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Do ponto de vista teórico, ele é muito bom, do ponto de vista prático, a gente pode se questionar, mas eles não têm, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas dos Estados Unidos é a não existência de um sistema único de saúde, né? E o reflexo, né? Tem alguns documentários que mostram, assim, que as pessoas, enfim, fazem seus próprios curativos para não vir a conta do hospital depois. Imagina, para fazer um curativo eu não tenho serviço público para isso, né? Então é bem cruel. Então, o Keynes, ele vem na crise de 29 fazendo essa defesa que para o sistema capitalista se manter, ele precisa dessa atuação forte do Estado em períodos recessivos, tá? E aí vai reforçar aquelas funções
que o Richard Musgrave defende e sistematiza. E aí, a partir da década de 60, a gente tem um novo salto evolutivo do orçamento, né, com essa tendência de aproximação entre planejamento e orçamento, que é isso que a gente vê hoje, né? Quando a gente vê o sistema estabelecido pela Constituição Federal de Planejamento, que estabelece, né? Estabelecido que estabelece é péssimo, né? Mas a gente faz alguns erros de linguagem. Mas, enfim, a Constituição Federal, ao normatizar a existência de um sistema integrado, né, que envolve PPA, LDO e LOA, ele está fazendo justamente isso, a integração entre planejamento e orçamento. Então, eu tenho um orçamento de médio prazo, né, um plano de médio prazo, de que vai durar lá seus 4 anos, e vou ter o orçamento. E vou ter isso de forma integrada, né? Tanto que quando a gente estuda aqui nesse componente, a gente estudou mais a LOA, o semestre passado vocês estudaram com o João, né, mais fortemente os outros instrumentos, a gente percebe essa integração, né, entre planejamento e orçamento, que é fortemente estabelecido a partir da década de 60. E aí aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês os elementos históricos da evolução do orçamento no Brasil. O que tem nessa tabela, né? Tem como cada uma das constituições estabelecem o sistema de planejamento e orçamento, tá? Principalmente de orçamento. Então, o que a gente percebe aqui? Que há uma alternância, inclusive, de quem é a responsabilidade ao longo da história, né, das constituições, sobre a elaboração do orçamento. Então, hoje a gente sabe que no nosso atual sistema, Constituição Federal de 88, quem é responsável é o Poder Executivo, mas nem sempre foi assim, tá? Em 1929, quando ele surge pela primeira vez nas constituições, ele é de responsabilidade do Executivo, tá? Então, é a primeira vez que surge a ideia de orçamento numa Constituição, é em 1824. Depois, em 1891, esse orçamento passa, não é mais responsabilidade do Executivo, e sim passa a ser responsabilidade do Congresso Nacional. E é nesse momento que se cria, né, a ideia dos tribunais de contas para auxílio do Congresso Nacional nessa fiscalização e controle dos gastos, tá? Depois, em 1934, ele passa a ser responsabilidade do presidente da República, né? E aprovação e julgamento das contas, o controle pelo Legislativo. Em 37, a Constituição, 1977, estabelece um departamento administrativo junto à presidência da República, essa responsabilidade, e votação pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal. E depois temos a Constituição de 46, que aí estabelece misto, tá? A responsabilidade, elaboração para o Executivo, que elabora a proposta orçamentária, e as casas legislativas aprovam. A de 67 retirou as prerrogativas do Legislativo quanto às iniciativas de lei ou emendas, então ficou mais restritivo, né? Porque a gente, né, passava por uma ditadura e, então, tirava um pouco das funções do Legislativo em estar mexendo nessa peça orçamentária, e depois em 88 que aí recria essa concepção de planejamento e orçamento, que aí é por meio do PPA, da LDO e da LOA, e também devolve ao Legislativo a questão das emendas, né? Há uma negociação muito grande no Congresso Nacional e uma disputa muito grande por essas emendas e como essas emendas orçamentárias elas são usadas também para fins políticos. Como a gente está numa democracia, isso é muito bom do ponto de vista de ter um executivo que pode ser um pouco mais propositivo nessas emendas, né? Mas também a gente tem alguns problemas né, no uso disso para fins políticos, tá? E aí vai estabelecer, a Constituição de 88 vai estabelecer os prazos na qual a gente tem trabalhado ao longo do semestre, tá?
E aqui tem as questões mais teóricas, né, dos tipos de planejamento. O clássico, né, que estava mais relacionada à ideia de controle mesmo, né, e era o orçamento que vigorava no Brasil antes da Lei 4.320 de 64, né, que ela é uma lei de finanças públicas muito importante, né, tanto que algumas questões, né, por exemplo, as fases da execução orçamentária, elas são estabelecidas nessa lei, né? Orçamento de desempenho e realizações, né, ligados a objetivos. Então, eu estabeleço metas dentro desse orçamento, mas eu ainda não faço uma integração entre orçamento e planejamento, né? É um outro conceito. Orçamento de desempenho ou de realizações. Foco nas metas, mas não integrado com o sistema de planejamento. E aí, o orçamento programa, né? Que aí vincula a ideia de orçamento. Então, para a execução orçamentária, eu vou ter vinculado a um programa lá do PPA, né? Então, nenhuma ação ela é isolada, ela é executada meramente sem uma estrutura programática. E, de acordo com ela, o orçamento deve se considerar os objetivos que o governo pretende alcançar. Então, os objetivos eles estão materializados nos programas, que são as metas, né, da administração pública, federal, estadual, municipal, para aqueles 4 anos, né? Por isso, determinado por um período determinado, que, no caso, seriam esses 4 anos. Para os críticos a essa forma de planejamento, eles trazem elementos como, por exemplo, a questão de que o planejamento deveria ser de um prazo maior, mas aí a gente tem que conciliar, né, as questões políticas, o ciclo, né, eleitoral, com as questões de planejamento. E aí, esse tipo de orçamento, que também vigora até hoje, ele vai ser introduzido pela Lei 200 de 67. E aí a gente vai ter um outro elemento que a gente vai trabalhar na última semana, que é a participação popular, né, no estabelecimento das prioridades orçamentárias que se dão por meio do orçamento participativo. O orçamento participativo, o caso, né, de orçamento participativo mais famoso é o caso do orçamento participativo de Porto Alegre, né, que teve, né, muito tempo em vigor. No estado também aqui do Rio Grande do Sul, geralmente vinculado a projetos do Partido dos Trabalhadores, teve, né, várias sessões, debates e discussões sobre orçamento participativo. Alguns críticos da ideia de orçamento participativo para a área de investimentos dizem que o valor debatido pela sociedade, ele é muito pequeno, tipo, assim, o recurso destinado, né, a gente tem essa ideia, o orçamento é participativo, só que tem tanta coisa já definido que o recurso que entra para a consulta popular, ele é muito pequeno, né, então os críticos dizem que, de certa forma, isso acaba prejudicando de fato. E, assim, as experiências que eu participei, assim, as audiências de orçamento que eu fui e que eu pude acompanhar, o que eu percebo? Que categorias mais articuladas, tipo, acabam conseguindo né, ter mais sucesso nesse tipo de audiência, ou que se organizam, ou que defendem a ideia. Então, eu acho que ele traz também um pouco esse senso de comunidade e de organização para a sociedade civil, assim. Então, ele é bem interessante, mas ele só avança no máximo ao nível de Estado, não nem até, assim, havia expectativa, né, de que em governos mais populares houvesse algum tipo de consulta para o orçamento federal,
mas isso não se concretizou, então esse também é um dos trabalhos e estudos críticos sobre a temática do orçamento participativo, é que ele não avançou, né? E, enfim, assim, eu acho que o orçamento, como projeto de estudo e peça de estudo, ele é muito importante, assim, porque é ali que a gente vê, de fato, se as políticas públicas elas estão sendo concretizadas e quem está sendo beneficiado pelas decisões orçamentárias e políticas, assim. E tem coisas que são técnicas, né, como as normativas, que impedem algumas execuções, e eu acho que hoje, assim, se eu pudesse falar para vocês, assim, e se vocês fizessem essa pergunta, o que mais te preocupa em termos de orçamento público no Brasil hoje? E eu acho que eu com certeza responderia a PEC do teto dos gastos. Eu acho que ela é um instrumento que vai gerar muita injustiça e que vai fazer com que a educação no país seja sucateada e que a saúde seja muito sucateada também. Isso vai gerar uma externalidade negativa e um retrocesso, assim, porque é um período temporal muito grande e agora também a questão da reforma administrativa, mas eu acho que em termos orçamentários, que é a pauta que a gente está tratando aqui, a PEC do teto dos gastos, ela precisa ser revista com certeza. Assim, já tem alguns estudos técnicos de algumas câmaras específicas dentro do próprio Congresso Nacional que já apontam para um problema gravíssimo nas áreas sociais no Brasil. E então, assim, não termino assim essa aula muito otimista, assim, eu termino ela bem preocupada, assim, com os rumos da questão orçamentária. E a questão orçamentária, ela é sempre, como o Estado é um espaço de disputa, o orçamento é o centro dessa disputa, né? Então, para onde vai o recurso público, né? E quem faz uso desse recurso? Porque é muito dinheiro, né? Então, são aspectos bem relevantes e incentivo vocês a se aprofundarem no estudo da temática do orçamento para conseguir fazer análise sobre os efeitos das políticas públicas no país. Bom, com essa mensagem eu termino a aula e fico aberta para perguntas.